Nós continuamos acreditando que o direito é um sistema de regras e que os princípios são apenas mandados de otimização, como dizem as teorias da argumentação. Os princípios simplesmente são mandados de otimização e que serviriam para fazer correções dos problemas da norma, da regra jurídica. Claro que isto não é assim, é muito mais complexo que isso, né? E, portanto, esta discussão da teoria da norma tem que ser feita à luz de uma visão hermenêutica. E, por outro lado, há um terceiro obstáculo, que é um botijão de gás da interpretação, que nós não conseguimos construir uma nova teoria da interpretação, que é um problema hermenêutico. Portanto, entre se falarmos em Hermes, né, e com isso nós podemos... Hermes era um semideus que fazia intermediação entre a linguagem dos deuses e dos mortais. A partir da noção de hermenêutica, tem que ser feita à luz da jurisdição constitucional, dos princípios, por exemplo, da intermáfia, significa dizer a partir disso nós deslocamos o polo de detenção e, portanto, necessitamos muito mais de controlar regras e princípios. Na medida em que, senão Hermes se torna dono dos sentidos. E com isso nós desmitificamos, por exemplo, a partir desse terceiro obstáculo, a questão da vontade do legislador. Que vontade do legislador é essa? Que é melhor você, às vezes, não descobrir. Bom, e o que é a vontade da norma? Enfim, e a interpretação. Gadamer, um dos autores que eu trabalho bastante nos livros mais recentes, é a discussão sobre a interpretação. Gadamer denunciou de há muito a questão das três subtílitas. Nós não interpretamos, primeiro interpretamos, depois explicamos e depois aplicamos. Gadamer vai dizer que nós sempre aplicamos. E com isso, nós chegamos à noção de círculo hermenêutico, que é uma blindagem contra deduções. As teorias da argumentação dizem que os casos difíceis se resolvem por deduções ou subsunções. A questão é saber em que condições isso acontece. Existe possibilidade de que raciocínios causais explicativos, deduções, possam autonomamente resolver questões? Ou, na verdade, há algo a mais do que isso em termos de interpretação? Digo isso porque nós falamos do paradigma da hermenêutica, ou seja, nós podemos falar da ontologia fundamental. Poderíamos falar, então, aquilo que em alemão se diz ontologische Wendung, que é o giro linguístico. Eis clarificada a segunda revolução copernicana. Compreender que interpretar não é tirar a essência das coisas. Interpretar é dar sentido. Agora, dar sentido não significa livremente nós atribuirmos, sairmos por aí atribuindo sentidos que mais nos interessam. A hermenêutica filosófica, por exemplo, que é a matriz que me parece que melhor explica essa discussão, permite trabalhar com verdades hermenêuticas, que a gente poderia chamar, como disse antes, a partir de Dworkin, de respostas corretas. Os sentidos não pertencem ao intérprete. Dizer que texto e norma são coisas diferentes já não é uma coisa nova. Agora, por favor, não se pode atribuir qualquer norma a qualquer texto, qualquer norma a um texto. Por quê? Nem os sentidos estão nos textos, como se quer pelas súmulas vinculantes, porque as súmulas vinculantes são uma espécie, né, de volta a um paradigma metafísico em que se quer abarcar de antemão as diversas hipóteses de aplicação de uma norma. Ora, como é impossível dizer de antemão quais são as diversas interpretações de uma norma, a súmula vinculante tenta trazer e congelar esses sentidos e já de antemão resolver. No fundo, as súmulas vinculantes são casos difíceis resolvidos de antemão para que, a partir daí, tudo se torne em casos fáceis. O grande problema é, e o caso concreto? Alguém perguntou ao caso concreto? Alguém se pergunta se esse caso concreto, que dimensão ele vai ter, em que condições ele vai ser discutido? Então, eu quero dizer que quando alguém chega e diz assim, interpretar a lei é apenas a ponta do iceberg, por trás, debaixo desse iceberg estão os valores, cuidado. Ali pode estar uma questão positivista, porque quem vai dizer os valores que estão por baixo desse texto, obviamente, é esse intérprete. O que eu quero dizer com isso é que a primeira revolução depende da segunda. Então, a pré-compreensão do direito
lamentavelmente, ainda está assentada no positivismo. Qual é o principal problema do positivismo? A discricionariedade, que leva à arbitrariedade. O que eu quero dizer é que casos difíceis no direito não podem ser deixados ao alvedrio do juiz. E mais, como o direito trata de poder, nós temos que ter cuidado. Se tem uma lei que diz, por hipótese, uma lei diz sim, é permitido andar de bicicleta aos domingos, você pode discutir o horário, o tamanho da bicicleta, uma série de coisas. Agora, por favor, jamais alguém vai dizer que é proibido andar de bicicleta aos domingos. Este é um limite mínimo semântico da discussão, da discussão do texto e norma. Então, por trás disso está a ideia de que, no fundo, os juízes acabam criando um caos interpretativo em que eles decidem como querem. Jurisdição constitucional não quer dizer que o judiciário se assenhore do direito e dos sentidos do direito. Essa me parece ser uma discussão absolutamente relevante. Se nós pegarmos a súmula 330, há pouco tempo feito pelo STJ, uma súmula que limita direitos fundamentais. A súmula que muda o artigo 514 do Código de Processo Penal. Uma súmula inconstitucional. Poderia ter sido feita? Não. Por quê? Porque os sentidos de forma arbitrária, no sentido de passar os limites semânticos do texto, dentro daquilo que o judiciário entende por sua discricionariedade, o STJ acabou fazendo uma súmula inconstitucional. Assim como outras súmulas que são